Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. Texto conhecidíssimo, ainda que seja superficial, mas conhecido. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Podemos assentar, queridos. Queridos, agora nós vamos entrar. Eu confesso aos irmãos que é um momento que eu estou bem apreensivo. Talvez não pelo sermão de hoje, mas a partir do próximo sermão. Nós estamos entrando no momento da lei. E, queridos, tantas coisas são ditas da lei que Deus deu no Velho Testamento, tantos equívocos, tantos ensinamentos que por completo tiraram o verdadeiro peso da lei, por completo tiraram o verdadeiro sentido da lei. Aqui, queridos, inicia toda a lei. Quando eu falo toda a lei, o que quer dizer toda a lei? Vamos começar a gravar isso. No Velho Testamento, Deus estabeleceu 3 tipos de leis: a lei civil para o povo de Israel, a lei cerimonial, que era no ato religioso, e a lei moral, que essa é a lei universal. O que é lei universal, pastor? Aonde quer que exista um ser humano, essa lei se encaixa perfeitamente. E Deus começou pela lei moral. Os 10 mandamentos é a lei moral. Nos próximos capítulos, eles vão estar esmiuçando o que foram os 10 mandamentos. E aí, queridos, eu peguei alguns objetivos da lei. Objetivos esses que dificilmente são anunciados. Primeiro objetivo da lei era dar a conhecer os padrões divinos. A ideia de Deus colocar a lei era para mostrar para o povo que nível de vida que Deus esperava do povo. Olha, o nível é esse. Olha como que a minha lei é perfeita. Ela mede as consequências. Se você, por um acaso, viesse viver, independente de viver pela lei, a sua vida seria bem sucedida. Então, a primeira coisa que eu vejo no objetivo da lei, Deus estava mostrando o que seria uma vida sem pecado. Porque, queridos, a lei está em caráter negativo. Não fará, não. Mas, queridos, eu tenho quase certeza que vocês concordam comigo. Só se proíbe algo que vinha sendo feito. Como já falei aqui na igreja ninguém fuma, glória a Deus.
Para que eu vou colocar uma placa proibido de fumar? Ninguém já fuma. Então não vou ter que fazer uma lei ou divulgar uma lei para proibir algo que não é feito. Então, queridos, a ideia era essa. Olha, a vida do homem sem o pecado seria assim. Uma vida perfeita. O segundo objetivo da lei, na minha opinião, é para limitar a ação humana. O homem agia descontroladamente. O homem fazia atrocidades, o homem errava. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando o homem chegou ao clímax do absurdo do pecado, Deus destruiu o homem com o dilúvio. Agora não. Agora Deus colocou uma lei, e a lei era o seguinte: olha, até aqui você vai. Nós vamos ver bem para frente que algumas leis, aqui até citam uma delas, que algumas leis eram o seguinte: o não cumprimento daquele limite colocado geraria morte. Geraria morte. Era sem sombra de dúvida. Então a lei veio para colocar limite no homem. Queridos, vamos deixar uma coisa claríssima aqui: jamais, sob hipótese nenhuma, a lei foi dada para salvar. Pastor, que absurdo! Não, a lei não foi dada para salvar. Porque, queridos, como que seria possível Deus criar um mecanismo aonde você jamais iria conseguir cumpri-lo para a sua salvação? Você cometeu um crime contra mim. Aí eu conheço a sua realidade financeira, conheço. Vamos dar esse exemplo. Aí você cometeu um crime, eu sei as suas posses, eu sei que você ganha aí R$800 por mês. Eu vou dar bom, fulano, vou te perdoar. Você me paga R$80 mil, você está perdoado. É o tipo do preço que eu coloquei que jamais vai ser perdoado. Assim é a lei. O padrão da lei é altíssimo. A lei não foi colocada para salvar. A lei foi colocada para colocar limite no homem. Outra coisa que a lei veio trazer, queridos, a lei veio trazer, Paulo fala isso com muita propriedade. A lei veio trazer, a lei veio revelar o grande pecado que nós temos. A lei veio falar isso. Paulo fala que até então ele pecava sem saber. A partir do momento que a lei veio, a lei trouxe a ele consciência que aquilo que ele fazia era errado. Foi isso que a lei veio trazer. Exemplo, quantas vezes a gente passa no cruzamento tranquilamente, a partir do momento que coloca um semáforo, fala: olha, você não pode passar a hora que você quiser, só vai poder passar quando o sinal permitir. A lei veio fazer isso, a lei veio mostrar o grau de pecado que eu tenho. Aí quando eu olho para a lei e falo: nossa, eu faço tudo de errado. Como, pastor, eu desculpo? Porque eu começo a olhar o que a lei me limita. Eu começo a olhar o que a lei coloca limite. Eu falo: eu nunca respeitei esse limite. Eu nunca parei aqui, eu sempre fui a lei. Então, queridos, a lei veio mostrar como eu estou mergulhado no pecado. Primeiro, a lei veio nos mostrar os padrões divinos. Segundo, a lei veio colocar limite. Terceiro, a lei veio mostrar como está a minha situação pecaminosa. Terceiro, a lei veio me conscientizar desse pecado. A lei conscientizou o povo do pecado. Olha, Israel, vocês estão vivendo pecado. Pastor, eles não tinham essa ideia? Não, pastor, não. Com exatidão, não. Por quê? Eles saíram do meio de um povo que praticavam coisas que eram coisas normais. Eram normais. Os egípcios faziam coisas que Deus não aceitava. Então, com a lei veio falar: povo, ele está pecando. O outro objetivo da lei: conscientizar a carência humana. A lei mostrou para o homem o seguinte: olha como você é falho, olha como você é pecador, olha como que você não respeita os limites, olha como você é limitado para cumprir o que Deus quer. Olha o padrão de vida de Deus, aqui em cima. Olha o seu padrão de vida, daqui embaixo. Você consegue alcançar? Não consegue. Então, a lei veio mostrar para o homem: você é carente, você precisa de um mecanismo, de uma forma de escape. A lei veio mostrar que nós temos carência. Mas, queridos, os 10 mandamentos que nós lemos, eles são divididos em duas partes. Alguns até acreditam que Deus deu os 10 mandamentos em duas tábuas, porque cada um era uma coisa. Eu não sei se foi com essa finalidade. Mas os 4 primeiros mandamentos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, estão se referindo como eu tenho que me relacionar com Deus. Os outros 6 estão me orientando como eu tenho que me relacionar com o meu próximo. E meu próximo é qualquer pessoa que eu tenho contato com ele. Então, os primeiros 4, eu e Deus. O outro, eu e o próximo.
E queridos, nesse sermão, nós vamos estar falando não apenas da letra literal que está aqui. Nós vamos estar tentando passar pela misericórdia de Deus o sentido pleno da lei. O sentido em que realmente ela é e tem que ser vivida. A lei, queridos, ela vai muito além do que está escrito. A lei, a gente tem que ter isso em mente. A lei é espiritual. A lei foi dada por Deus. A lei é abrangente. A lei não está restrita ao seu físico. A lei não está restrita a um ato. Não. A lei veio expressa sim, mas ela abrange toda a sua vida. A lei, queridos, em última análise, não é literal apenas. A lei é espiritual, com a maior expressão da lei. Queridos, o que eu quero nessa noite falar, o tema do sermão dessa noite, eu quero dizer, a lei, o sinalizador da graça. A lei, o sinalizador da graça. Pastor, como assim? Pela lei. É a lei que vai nos mostrar que precisamos da graça de Deus. A lei não veio para massacrar a graça, a lei não veio para mostrar um Deus mesquinho, a lei veio para nos mostrar que jamais, pelos nossos esforços, pela nossa boa vontade, alcançaremos Deus. Precisamos da graça de Deus. Precisamos da graça de Deus. E queridos, no capítulo 20 de Êxodo, Deus começa falando no capítulo 19, Deus faz a preparação. Olha, Moisés, não deixa o povo chegar no monte, Moisés santifica o povo, que eu vou te falar e você vai passar para o povo. E aí no capítulo 20, versículo 2, Deus começa a lembrar o povo de uma coisa. Versículo 2 diz assim, Deus falando, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus começa a fazer Israel pensar o seguinte, olha, aonde você está porque eu agi. Eu tirei você de lá. Mas, queridos, essa lembrança tem alguns aspectos interessantes. Antes de a gente falar propriamente dos mandamentos. Essa lembrança quer dizer o seguinte, vocês lembram que eu tirei vocês do Egito? Lembramos. Vocês lembram como vocês viviam no Egito? Lembramos. Vocês lembram como eu tirei vocês do Egito? Com braço forte, com a mão de poder. Vocês lembram que lá no Egito eu provei que eu sou o Deus acima de todos os deuses? Então, quando no versículo 2 fala que Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, está falando, olha onde vocês estavam, olha como eu fiz e olha como eu sou. Aí Deus fala agora eu vou apresentar a minha lei. Agora eu vou apresentar o padrão da minha lei. Aí Deus fala, essa é a lei moral, os 10 mandamentos é a lei moral. Mas, querida, a primeira coisa que eu quero citar e não vai ter como a gente não se interagir com o Novo Testamento. Essa pergunta é feita para Jesus, no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 em diante. Alguém pergunta para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento? Aí Jesus cita o Velho Testamento. Aí fala, os mandamentos se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, todo o seu coração, toda a sua alma, tudo. E o segundo maior mandamento, amarás o teu próximo como ti mesmo. Então o que Jesus está nos ensinando, queridos, que a lei é expressão de amor. Primeiro, os primeiros 4, se você ama a Deus, você faz isso naturalmente. Só acha dificuldade, queridos, em cumprir esse mandamento, essa lei moral, essa lei que sinaliza a graça, quem não tem amor. A lei de Deus não é baseada na justiça como mesquinharia. A lei de Deus para o homem está dizendo o seguinte, olha, se você ama a Deus, você vai se comportar assim. Se você ama o seu próximo, você vai se comportar assim. O primeiro mandamento, queridos, nós já lemos, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento nos ensina o seguinte, que Deus quer fidelidade. Deus quer fidelidade. Deus quer que você só tenha a Ele como o único Deus. Aí talvez você está me ouvindo e fala, não, mas eu não tenho nenhum outro Deus. Porque Deus está falando o seguinte, Deus não quer que ninguém
tenha a mesma importância, o mesmo valor, a mesma evidência que Ele tem na sua vida. Isso é, Ele é o único Deus na sua vida. Só Ele que você venera, só Ele que você adora, Ele é o Deus da sua vida. Ele fala: lembra o que eu já fiz, lembra o que eu sou, lembra o que eu faço por você. Primeiro mandamento, queridos, Deus fala: olha, não tenha outro ser, outra criatura que você queira comparar comigo, porque eu sou Deus, não há outro Deus. A ideia do primeiro mandamento é isso: fidelidade a Deus. Somente Deus ocupa o lugar de Deus. No seu coração há um trono, no seu coração há um lugar que precisa de um rei, e esse rei tem que ser Deus. E queridos, se você ama a Deus, se você ama alguém, você vai dividir a atenção com outra pessoa? Não, aquela pessoa é o centro, é o objetivo, é o alvo do seu amor. Então, se você é fiel àquela pessoa. Segundo mandamento vem com algumas características, do versículo 4 até o versículo 6. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, não, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aí, querido, segundo mandamento, Deus fala: primeiro Ele pede fidelidade. Olha, só eu que sou Deus. Segundo mandamento, pastor, a mesma coisa? Não. Agora Ele pede exclusividade. Pastor, qual é a diferença, queridos? Às vezes você só tem Ele como Deus, amém. Mas às vezes há alguns acessórios que você venera, algumas coisas, algumas pessoas que você venera, que divide a atenção de Deus. E Deus, lá no Novo Testamento, fala: eu não divido a minha glória com ninguém. O que quer dizer isso, pastor? Ele quer dizer o seguinte: o que Ele faz, é Ele que faz. Você não pode atribuir a outra pessoa. E queridos, nós agimos assim conosco. É, pastor? É. Você aceitaria você me dar um presente e eu falar: não, quem me deu presente foi o José. Ô José, muito obrigado por esse presente. Nenhum ser humano aceitaria isso. Poderia até ficar calado, mas ficaria incomodado, ficaria completamente incomodado. É isso que Deus está falando: olha, eu não aceito dividir a sua atenção com ninguém. Eu não aceito que você venere ou sirva ou se encurve a alguém que não seja a minha pessoa. E queridos, uma coisa interessante que veio à memória aqui agora: sempre que um anjo aparecia para o ser humano ficava encantado com a presença do anjo. Quando o ser humano ia se curvar, o anjo falava: não faça isso. O ser humano não aceitava, sob circunstância nenhuma, o anjo não aceitava ser adorado. Não se curve. Quando Satanás vai tentar Jesus responde o que para Satanás? Não tentarás o teu Deus, mas somente a Ele adorarás, e somente a Ele prestarás culto, servirás. E segundo mandamento fala isso: Deus quer exclusividade. Na sua vida não pode haver uma divisão. Aí aqui, queridos, vem uma recompensa. No versículo seguinte, Deus mostra um outro lado dele. Ele fala o seguinte: olha, eu sou o Deus que visito de maneira punitiva, de maneira para castigar aqueles que me aborrecem. Olha o que Deus está falando: quando eu venero, quando eu divido, quando eu atribuo méritos, ou quando eu presto algum tipo de serviço a algum ser que não seja Deus, como se ele fosse um ser divino, que não seja a Trindade, eu aborreço a Deus. É ele que está falando. Agora, quem me aborrece, eu visito, eu cobro até a terceira e quarta geração. Agora, eu sou um Deus zeloso. Querido, sabe essa palavra no original? Eu lembrei até do nosso irmão Gabriel, quando estava preparando. Deus fala assim: eu sou um Deus ciumento, não divido. Pastor, não divido. É meu. Você não é meu povo, eu não paguei um preço alto por você, então você é meu. Eu poderia ter escolhido outra pessoa, eu poderia ter investido em outra pessoa, mas você é meu. Então você vai viver para mim. Então Deus fala: olha, quem me aborrecer, quem colocar alguém, o primeiro mandamento fala: o trono é de Deus, ele tem que ficar sentado no trono do seu coração. No segundo mandamento fala o seguinte: só ele pode ficar sentado, mais ninguém. Mas aí, queridos, vamos abrir um parênteses aqui antes de eu terminar a conclusão dos que o aborrecem. Às vezes as pessoas estão preocupadas em
ou dividir o trono de Deus apenas com imagens, apenas com superstições, mas não, querido, qualquer coisa que ocupa o meu tempo, mais que o tempo que eu tenho que ter com Deus, é errado. Pessoas, queridos, quantas pessoas que idolatram partido político? Quantas pessoas que a gente vê que chega a brigar com o outro, romper amizade por candidato político, por político? Time de futebol, quantas pessoas que idolatram? Pastor, então eu não posso, você pode. Você não pode colocar o seu time no mesmo patamar de Deus no seu coração. Não pode. Você não pode deixar que o seu time de futebol interfira. Você não pode deixar que o seu filho, sua mãe, seu pai, sua família tenham a mesma importância e valor que Deus. É isso que ele está falando. Você não pode se curvar nada. Somente a mim. Exclusividade. Ele fala, olha, quem divide aquilo que é meu, me aborrece. Imagina que você conseguir aborrecer a Deus. Mas em contrapartida ele fala assim, quem ama, versículo 6, ele fala, olha, aqueles que me aborrecem até a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia em milhares ao que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele fala o seguinte, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, eu faço misericórdia de milhares e milhares de geração. O que é a palavra misericórdia? Deus está falando que, olha, eu vejo o seu estado e mudo a situação por você. A sua geração está na miséria, eu faço tudo para tirá-los da miséria, até milhares e milhares de geração. Então, olha o privilégio. Se você der exclusividade a Deus, a sua família será abençoada milhares e milhares de geração. Primeiro mandamento, fidelidade. Segundo mandamento, exclusividade. Terceiro mandamento, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento, queridos, se refere a ter reverência pelo nome de Deus, a ter temor pelo nome de Deus. E aí, queridos, nós vamos parafrasear mais uma vez com o Sermão do Monte, lá em Mateus. Queridos, o nome lógico. Pensa no nome de uma pessoa aí agora. Você vai ver o nome da pessoa, você vai ver a própria pessoa. O nome para a Bíblia, para a cultura judaica, para a cultura hebreia, que significava, lógico, que representava a pessoa. O que Deus está falando é o seguinte: aquele que não respeita o meu nome, não me respeita. Aquele que não tem temor pelo meu nome. E como que é isso, pastor? Usar o nome de Deus futilmente. Usar o nome de Deus numa piada, usar o nome de Deus num juramento. A pessoa está mentindo, a pessoa está errando e fala, eu juro em nome de Deus. Você não pode usar o nome de Deus para isso. É isso que o terceiro mandamento está falando. Eu tenho que reverenciar o nome de Deus. Eu tenho que temer o nome de Deus. Eu não posso deixar o nome de Deus ser usado de qualquer maneira. Não posso. Eu não posso desrespeitar o nome de Deus. Então quando fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, quer dizer, dá o nome de Deus a devida honra e a devida glória. É falar com Ele de uma maneira respeitosa. Queridos, quantas vezes que nós ouvimos, a geração da minha idade, cerca de 44, 45 anos, essa turma de 66 até 70 mais ou menos, quantas vezes que nós ouvimos se referir a Deus como o cara lá de cima, como o homem lá de cima. Quantas vezes que faltaram com respeito a Deus. Quantas piadas, quantas músicas ironizando o nome de Deus. E eis que Deus fala, eu não vou tomar por inocente. Quem não respeitar o meu nome, quem não reverenciar o meu nome, quem não der ao meu nome a glória devida, não vou respeitar. Quem não respeitar o nome do meu Deus, quem não respeitar o nome dele, não tem perdão, não tem como inocente. O terceiro mandamento, ele implica em reverência, ele implica em temor. Quando eu me referi a Deus, quando eu me referi a assuntos ligados a Deus. Queridos, eu sei que é um salto muito alto, mas veio que a memória é um exemplo excelente. Há muitos anos em relação aqui, muito longe, em relação a nós também, muito longe para trás, houve um rei chamado Belsazar. Essa história é no livro de Daniel. Esse rei foi filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o instrumento de Deus para levar preso o povo de Deus, os judeus. E nisso que levou preso o povo judeu, ele pegou todos os utensílios da casa de Deus, do templo que Salomão fez,
e levou como recompensa vaso de ouro, vaso de prata, escudo, taças e mais taças. Aqueles objetos foram consagrados a Deus, então deveriam ser de uso exclusivo de Deus. Morgan Nabucodonosor, rei Belsazar assume, e um dia, numa grande festa, ele reuniu prostitutas, príncipes, reis, fez uma grande festa. No auge da festa, no auge do álcool, ele lembra dos utensílios da casa de Deus de Israel e manda buscar. Nisso ele serve bebida naquelas taças às pessoas presentes. Ele profanou, ele pegou o sagrado e sujou. Queridos, no exato momento que ele faz aquilo, aparece a mão de um homem escrevendo na parede. Queridos, é parede. Se eu escrever aqui, eu tenho que ter uma talhadeira, eu tenho que ter um pincel, o dedo, a mão do homem começa a escrever. A Bíblia diz que o rei não sabia o que era, mas um joelho começou a bater no outro, o pavor tomou conta de todo mundo ali, e o dedo escreveu Mene, Mene, Tekel, Eufrasim, que quer dizer pesado foste na balança e a chave falta. Por que Deus fez aquilo? Porque ele pegou o que era sagrado e transformou comum. E é isso que o terceiro mandamento fala. O que é de Deus, o nome de Deus, a pessoa de Deus, o que está relacionado com Deus, nome, igreja, propriedade de Deus, o que é consagrado a Deus, tem que ser tratado com reverência e temor. Aqui Deus está mostrando quem Ele é. Queridos, aí a gente abre o leque aqui e a gente lembra, queridos, como que a gente, agora não, agora infelizmente acabou isso, mas como que a gente zelava pelo nome do nosso pai e da nossa mãe. Podia xingar a pessoa de tudo, ofender de tudo. Se falasse da mãe, você arrumou problema. Você arrumou problema. Hoje não, hoje também tem mulheres que não merecem o título de mãe. Não vou entrar nesse mérito. Mas, queridos, a ideia de Deus é essa. O nome dele é sagrado, é puro, tem que ser reverenciado, tem que ser citado com temor. Primeiro mandamento, fidelidade. Segundo mandamento, primeiro mandamento, fidelidade. Segundo mandamento, exclusividade. Terceiro mandamento, reverência. Quarto mandamento, versículo 8 até o versículo de número 11. Aí vem um grande problema de interpretação. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Primeira coisa, queridos, vamos chamar a atenção para a palavra no original em hebraico. A palavra no original hebraico para descanso é sabá. A palavra no original do hebraico é sabá. Algumas pessoas pegaram essa palavra sabá, que quer dizer descanso, e transformaram como se fosse sábado. Então, querido, primeira coisa, naquela época não existia sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não existia isso. Então, sabá, se a gente lê como se for no original, é o seguinte, versículo 8: lembra-te do dia do descanso para santificar. Essa é a ideia. Não tinha sábado, domingo, não, naquela época não, era Deus que estava determinando as coisas ainda. Então, sabá não quer dizer sábado. A interpretação seria: lembra-te de guardar um dia de descanso. Você vai trabalhar 6 dias, no 7º dia você vai descansar. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é isso. Segundo, o texto é claro, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quer dizer o quê? O 7º dia é o dia do descanso do seu Deus. Quer dizer isso, queridos, que você vai fazer, mas no 7º dia você não vai fazer nada, mas não é para você ficar apenas de barriga para cima, mas é para você consagrar a Deus. É isso que está dizendo o 4º mandamento. Separe um dia para você e para o seu Deus. Separe um dia para você ter um momento com o seu Deus. Separe um dia para você descansar, sim, mas para você lembrar do seu dia do seu Deus. Queridos, uma das piores coisas que acontece no nosso século é isso. O que, pastor? Correria, não é? Todo mundo está correndo, todo mundo está estressado, todo mundo está cansado. É difícil você ver a família conseguir se reunir no mesmo horário para almoçar, para jantar, para tomar café.
É difícil, queridos. Muitos casamentos estão acabando por falta de diálogo. Ninguém tem tempo. O pai não conhece o filho não conhece o pai, a mãe não conhece o filho. É um problema sério. Ninguém se conhece mais porque ninguém tem tempo. E o quarto mandamento já previa isso. Fala, olha, você tem que ter um dia. E queridos, isso tem que ser regra, queridos. Às vezes nós nos apegamos a tantos mandamentos, tentamos viver tantos mandamentos que temos que viver, mas esquecemos disso. Eu tenho que ter um dia para Deus. Mas pastor, eu trabalho. O texto é claro. Você vai trabalhar 6 dias, mas sempre você vai ter uma folga. E nessa folga, você tem que descansar e tirar um tempo para Deus. Não é o domingo só que você vai adorar a Deus. Não é o sábado, não é a terça, não é a segunda. Não, que dia que caiu a sua folga? Caiu na quarta. Então descansa naquele dia. Descansa naquele dia e procura ler mais a Bíblia naquele dia. Procura orar, procura ouvir louvores, procura passar com a família, procura ter aquele momento. Porque, queridos, Deus existe de uma maneira sábia e estratégica. É notório, queridos, quando vai dando o quinto, sexto dia de um trabalho constante, as suas forças são outras. Quando você mata o 7º dia, independente do dia que ele caiu, e emenda, você começa a semana cansado. Você começa a semana estressado. Suas forças são outras, seu ânimo é outro. Você começa a perder o prazer de fazer muitas coisas que antes eram prazerosa. É isso que Deus está falando. Olha, separe, eu conheço a limitação humana. Você tem que descansar. Queridos, o mandamento, o quarto mandamento, Deus falou, olha, descansa e tire um tempo na vida. É isso que está ensinando, queridos. Está ensinando isso. Está ensinando, queridos, que o descanso é o momento aonde você consegue se relaxar. O descanso é você desligar sua mente. Antes, querido, eu confesso, quando eu era mais novo, pastor mais novo, eu achava lindo. Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu chegava no púlpito da igreja e falava, olha, tem 30 dias que eu não tiro folga. Tem 60 dias que eu não tiro folga. Queridos, isso é uma agitação que só favorece a carne, só exalta o homem. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Para de vender férias, para de vender folga. Tire a sua folga. E essa folga sua, tire um tempo para Deus, tire um tempo para a sua família. Queridos, hoje, eu louvo a Deus. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu consigo tirar 2 dias de folga. Ou mais ou menos 2. O sábado eu falo da família. Que a família quiser, a gente fala, mas geralmente sábado faz uma programação da igreja. Segunda é a minha folga. São raríssimas vezes que eu abro uma exceção. Pastor, não, meu querido. Eu sei o meu limite. Eu sei que a agitação na vida que eu levo é muito grande. Eu falo sempre aí, aonde está falando na igreja de Angra, são no mínimo de 4 a 6 estudos de sermão diferentes. E não adianta eu chegar aqui, quinta-feira, dia de se pregar, gente, olha, eu não preparei nada não, estou muito cansado, nós vamos só orar e ir embora para casa. Tadinho do pastor. Uma vez, 2 vezes, chega uma hora, vamos mudar de igreja. Eu vou aprender o quê? O pastor só está cansado. Por quê? Eu tenho que ser super-heróis. Nós não somos super-heróis. Eu tenho que ter um dia de descanso. Primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, quarto mandamento. Eu vou praticar facilmente se eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, isso não é pesado. Se eu amo a Deus, eu sou fiel. Se eu amo a Deus, eu dou exclusividade para Ele. Se eu amo a Deus, eu respeito a Deus. E queridos, fala comigo. É simples. Como que é simples quando a gente compara com a vida do dia a dia? O relacionamento nosso com Deus, a gente compara com a vida do dia a dia, é fácil. Por um acaso tem alguém aqui que eu gostaria? Só levanta a mão se você não quer. Você não gostaria de passar um dia todinho agradável com a pessoa que você ama? Quem não quer isso? Levanta a mão. Não, não quero. Eu amo a fulana, mas não quero passar um dia todo com ele. Você não quer passar um dia todo nesse friozinho, deitado lá com a pessoa que você ama, descansando, seu esposo, sua esposa? Tranquilo. É isso, queridos. Aí, peraí, se você ama a Deus, você não tem prazer por isso? Se você não deseja isso, então você não ama a Deus. Se você ama a Deus e não quer um dia seu com Deus, tem coisa errada. Tem coisa errada. É isso, querido. O mandamento é feito naturalmente se você ama.
Aí vamos passar agora, queridos, aos outros 6 mandamentos, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Queridos, por muitos anos, esse mandamento foi interpretado equivocadamente. Muita gente começou a querer ensinar que honrar era sinônimo de obedecer. Jamais, sob circunstância nenhuma, porque eu posso obedecer e não estar honrando a pessoa. Eu posso obedecer por uma obrigação. Eu posso obedecer reclamando. Nossa, só eu que faço isso. Só eu que tenho que fazer isso. Não adianta. Isso não é honrar. Honrar, queridos, é eu respeitar, é eu valorizar devidamente a pessoa. É eu, queridos, colocar a pessoa no devido lugar. Honrar a pessoa é eu fazer coisas que a pessoa vai ser lembrada por mim. Queridos, não tem honra maior para o pai e para a mãe. O filho que cresce na vida. O filho que é honesto na vida. O filho que é uma referência na vida. Queridos, todos querem conhecer o pai. Dificilmente um filho vai ser bem sucedido e alguém não vai querer conhecer o pai. É impossível. Mas o filho que é mau, todo mundo corre do filho. Fala, coitado desse pai. Esse pai foi terrível. E, queridos, se uma moça nova se prostitui, a gente olha para o pai e para a mãe. Se um rapaz anda pelas drogas, a gente olha para o pai e para a mãe. Mas se um rapaz é decente, organizado, se uma filha é uma boa esposa, a gente olha para o pai e para a mãe também. Queridos, a melhor maneira de honrar o pai e mãe é viver uma vida íntegra. Bons filhos são bons cidadãos. São bons cidadãos. Bons filhos são bons líderes. Bons filhos são bons nos relacionamentos com as autoridades. Quem honra pai e mãe vai honrar o policial, vai honrar o prefeito, vai honrar o governador, vai honrar o governador, vai honrar o presidente. Quem é bom filho, queridos, jamais vai estar diante do juiz para resolver o problema, porque ele é um bom filho. Queridos, todo o princípio da sociedade começa em eu e você honrando o pai e mãe. Aí, queridos, é um mandamento com promessa. Quem honrar pai e mãe, quem fizer o pai e mãe ser bem visto na sociedade. Porque, queridos, talvez não na nossa época, na nossa idade, mas muitos pais e adolescentes são vistos como monstros. Porque os adolescentes denigrem a imagem do pai para os amiguinhos. Meu pai é chato, minha mãe é chata, minha mãe é uma bruxa, minha mãe não deixa fazer isso, minha mãe manda dormir cedo, mas, querido, dormir cedo para ela é meia-noite, 1h da manhã. Nossa, mamãe não deixa fazer nada, mas ela quer ficar na rua com as coleguinhas, ela já quer beber, já quer fumar, quer namorar. Minha mãe está acabando com a minha vida. Não, sua mãe está salvando a sua vida. Não, queridos, honrar pai e mãe é fazer com que os pais sejam bem vistos pelos outros. Honrar pai e mãe é ir muito além de obedecer. Queridos, meu pai falava uma coisa interessante. E não é mentira. Queridos, eu já analisei, eu já pesquisei, eu falei, meu pai também foi pastor Camargo, o coroa estava certo. Quer saber se vai ter um bom esposo, uma boa esposa? Olha como que a pessoa trata a mãe e trata o pai. Meu querido, se ela não respeita a mãe que deu a vida, que deu o leite, que cuidou, que zelou, que investiu, não respeita a mãe, não respeita o pai, o que é para respeitar um estranho no sentido de não ter laço familiar, laço sanguíneo? O bom filho dificilmente não vai ser um bom marido. Uma boa filha dificilmente não vai ser uma boa esposa. É raridade. Não conheço uma exceção a essa regra. Não conheço ainda. Não conheço ainda. E olha que eu me relaciono com muitas pessoas. Se o filho e a filha são submissos ao pai, serão submissos ao marido e vão ser submissos ao marido e ao esposo. Se o filho e a filha não gritam com o pai, não vai gritar com o marido. Mas se o filho e a filha enganam o pai, passam a perna no pai, pode ter certeza que vai ter um problema sério com o marido. Honra o teu pai e a tua mãe. Queridos, o 5º mandamento é uma preparação para o futuro abençoado. O pai que é honrado pelo filho, o filho vive por muito tempo e vive bem. Queridos, o 5º mandamento nos traz a seguinte ideia: se você não consegue honrar o seu pai e a sua mãe, por que você vai fazer isso com Deus? Se você não consegue honrar o pai e mãe, você tem contato direto
Se você não respeita a autoridade do seu pai e da sua mãe, você vai ter sérios problemas com a autoridade no colégio, no serviço, em todo lugar. Porque você não tem essa noção de honrar pai e mãe. Sexto mandamento. Versículo 13. Não matarás. Queridos, agora eu vou começar a aprofundar mais ainda. Como eu disse no começo do sermão, a lei não veio meramente, vou usar essa palavra meramente nesse sentido que eu estou falando, meramente limitar o seu ato. A lei veio com a intenção de começar a limitar o seu pensamento, o seu sentimento. Queridos, ninguém mata uma pessoa do nada. Já viram isso? Do nada, pá, matou. Não é assim. Já há um sentimento, já há um pensamento, já há uma insatisfação começando na mente e no coração. A lei veio não só para falar não mata. A lei veio não só para você chegar, puxar a arma, engatilhar. Não matei. Beleza, do livro não, a lei está falando disso não. A lei está falando o seguinte: a partir do momento que tem ódio no seu coração, a partir do momento que você tem um sentimento contra alguém, a partir do momento que você fala mal daquela pessoa, você já está quebrando a lei. Querido, é simples entender isso. A lei é espiritual. Então, como que ela poderia estar restringida, limitada ao físico? A partir do momento, queridos, que no meu coração já começa a ter um sentimento contra alguém, eu já tenho que começar a policiar o meu coração. Já tem coisa errada. Eu não posso olhar para a pessoa e ter ódio daquela pessoa. Porque, queridos, depois do ódio, eu comento. Dependendo do que eu comento, a pessoa pode me instigar a fazer algo contra aquela vida. Então eu tenho que começar a não matar aonde? Aqui. Aonde? Aqui. É aqui que começa o assassinato. É aqui que começa o homicídio. É aqui que começa o suicídio, queridos. É no coração, é na mente. E a Bíblia fala isso claramente. Porque é do coração que procedem todos os desejos, todos os planos. É do coração, queridos. Então a lei não está só limitando você no ato em si. As pessoas querem pregar isso, as pessoas querem que você creia nisso. Não, se você não matou, não tem problema. Você fechou a mão, mas não deu o soco, está errado. O seu coração desejou. O seu coração influenciou o seu corpo. Então a lei tem que começar a inibir, a segurar os seus sentimentos, as suas reações. É isso que a lei está ensinando. A lei está ensinando o seguinte: ei, não adianta você tentar só segurar o seu impulso, as suas atitudes, porque uma hora vai fugir do seu controle. Concorda comigo? Você está nervoso, você foi lá e deu um soco na parede. Não, descarreguei. Não, descarregou não. Uma hora você não vai dar na parede, uma hora você vai dar na pessoa. O problema não é você. Não deu o soco. O problema, você tem que se preocupar o quê? Eu tive vontade de dar um soco. Eu imaginei me dando soco. Eu tenho que controlar isso. A lei veio para mostrar o quão o nosso coração é mesquinho. O quão o nosso coração está contaminado pelo pecado e não tem limite. Se alguém dá um tapa no seu rosto, se a você for possível, você não mata aquela pessoa? Mata. Você mata aquela pessoa. Se alguém te der um tapa, se bobear, você mata. Você não vai lá dar um tapa na pessoa, você vai lá e quase mata a pessoa. É isso que a lei vem mostrar. A lei vem mostrar que aqui dentro tem um instinto selvagem de Deus. Aqui dentro o pecado me impulsiona a odiar. Aí Jesus explica isso no Sermão do Monte com muita clareza. Fala: olha, para Deus, quando você fala coisa que magoa uma pessoa, você já está matando aquela pessoa. Quando você denigra a imagem daquela pessoa, você já está matando aquela pessoa. O ato em si é pecado, mas o falar também é pecado, o desejar também é pecado. Então, queridos, eu começo matando uma pessoa, é no meu coração. É isso. Aí, queridos, no sétimo mandamento, que não foge à regra, versículo 14: não adulterarás. Como que começa o meu adultério? Começa assim o adultério. Isso, é assim que começa o adultério. Você olhou uma, chamou a atenção, você olhou de novo. Ali você já desejou no seu coração. Ali você já deu uma vazão ao sentimento que está aqui. Queridos, o nosso grande problema não é a lei. Não, pastor, não. O nosso grande problema é o que está no nosso coração. A lei está falando: não faça. Por que a lei está falando que não faça? Porque eu sou capaz de fazer. É isso, queridos.
precisa aqui no Rio de Janeiro, por favor, quando você entrar no templo, tire seu casaco de pele. Preciso falar isso? Ninguém usa casaco de pele, ainda mais no verão, é muito quente. Então não vai ter uma lei proibindo uma coisa que você não vai fazer, que não tem possibilidade. Então a lei de Deus vai mostrar o quanto nós somos capazes de fazer. Então o adultério começa na segunda olhada. O adultério começa no que eu maquino. O adultério começa quando eu assisto um programa de televisão e eu permito que aquele programa está despertando em mim um desejo que eu não tenho como realizar ou satisfazê-lo da maneira que agrada a Deus. Começa aí. Começa aí o adultério. Começa aí. Aí não vamos falar só de adultério, não. Tem uma outra palavra chamada fornicação, que seria sexo entre solteiros. É pecado, porque para Deus, quando diz lá, crescer e multiplicar e encher a terra, porque quando o homem é uma só carne, está falando, Deus está se referindo ao casamento. Cada vez que alguém se deita com alguém, ele fez uma aliança, se tornaram uma só carne diante de Deus. Paulo fala isso claramente. Quem se deita com uma prostituta se torna uma só carne com aquela prostituta. É Bíblia. Então, a lei está falando o quê? Para, se limite. Queridos, pelo tempo que você conhece a lei, pelo tempo que você conhece a verdade, isso eu me cobro, isso eu me puno. Pelo tempo que eu conheço, eu me questiono por quê? Porque ainda eu sinto esse desejo de olhar. Porque eu ainda não dominei isso. Ou provavelmente tinha que ser menor. Porque ainda, às vezes, quando está passando o canal, passa uma coisa, eu demoro mais. Um dia eu estava ouvindo um irmãozinho falando, eu não ri alto, eu ri na mente, que Jesus, como que o cara consegue mentir assim tão facilmente? Ele estava falando que estava mudando de canal, e ele viu, mudando de canal, e ele viu a moça de um biquíni de tal cor, fazendo tal coisa, assim, assim, assim. Meu Deus do céu, mudando de canal, ele viu isso tudo. Meu Deus do céu! A visão dele é supersônica. Ele descreveu toda a cena assim, mudando de canal. E ele falou isso como um testemunho do absurdo que passa na televisão. Esse absurdo é você ter visto e falar que está mudando de canal. Guardar isso tudo. Certa vez um pastor estava comentando, gente, que absurdo que está o mundo. Está difícil a gente andar na rua dirigindo o carro. Eu falo, Jesus vem prova aí, e veio. Eu estava dirigindo o carro, eu vi uma mulher com um vestido transparente, eu vi a cor da peça íntima, ele falou o nome, a cor da peça íntima. Meu Deus do céu, quem não olhou para o outro lado? Ele foi acompanhando a mulher o tempo todo, porque ele não olhou para o outro lado. É aí que começa a adultério, a fornicação, é no nosso coração. Não é a lei. O problema não é o estado que Deus colocou para ele, o problema está no nosso coração. A lei vem mostrar isso. Olha quem você é e finge que não é. Olha o que você faz e acha que não é errado. Aí ele vai lá, é errado. Aí, queridos, o sétimo mandamento vem falar o quê? Controle os seus desejos. Você não pode continuar tendo esse desejo, não. Controla. Evita de olhar, evita de despertar. Porque, queridos, é como um cão raivoso. Quando ele está dormindo, sem problema. Você vai catucando. Na hora que ele acordar, não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta. Você cria uma situação, está no lugar, olhou para um homem, olhou para uma mulher, olhou de novo, se insinuou, puxou o assunto, conversou, tomou um refrigerante junto e segurou na mão sem querer, abraçou. Aí você leva a mulher para um determinado lugar, lá na hora ela deitar na cama, ou você fala, Jesus me liberta, e só você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Você criou toda a situação e fala, Jesus me liberta. Não, você está de brincadeira. Você quer que eu te liberte de uma situação que você gerou? Não. Jesus só quer que eu te liberte. Me dá o seu coração aqui. Deixa eu começar a trabalhar o seu coração. Começa a viver a palavra, eu te liberto. Aí, queridos, o sétimo mandamento é isso. O sexto mandamento me ensina que uma palavra que eu falo já estou matando a pessoa. Uma crítica destrutiva, uma palavra mal colocada, estou matando a pessoa. Quantos filhos, queridos, que estão mortos nos seus sonhos, porque os pais criticaram inconsciente ou maldosamente? Quantas esposas que estão vivendo num calabouço estão mortas sentimentalmente, porque os maridos foram grossos e insensíveis? Quantos maridos que perderam o ânimo, porque essas mulheres mataram seus sonhos?
Quantos jovens que estão morrendo precipitadamente porque deixaram de honrar o seu pai e sua mãe? Queridos, quando um filho morre assassinado, quando uma filha está na esquina, quando uma filha se prostitui, o nome do pai e da mãe foi borrado. Oitavo mandamento, versículo 15: não furtarás. E aí, queridos, não é só o fato de você ir lá como se fosse um ladrão, falando, não, eu nunca roubei ninguém, como se fosse um ladrão, na mão grande, pega um objeto. Queridos, você prejudicou alguém financeiramente, é roubo. Você se favoreceu de uma situação difícil, é roubo. Como assim, pastor? O rapaz, ou a moça, ou o marido está com a mãe doente, ou com a esposa doente, ou com o filho doente, ele está desesperado, ele quer vender uma televisão que vale R$1.000, ele vem para você por 300, você compra, isso é roubo. Você se prevaleceu de uma situação de dificuldade. Isso é roubo, queridos. Você prejudicou alguém financeira e economicamente. Isso é roubo, queridos. Toda vez que você prejudica alguém, você está defraudando aquela pessoa. Toda vez, querido, que você coloca um valor a mais que não deveria. Seu carro está fumando, está batendo motor. Aí você quer vender o carro. Você vai lá e coloca um óleo mais grosso. Olha aí, não está nem fumaçando. Quando acaba aquele óleo, coitado do irmão. Isso é roubo. Você causou danos financeiros à pessoa. Isso é roubo, queridos. Isso não agrada a Deus. É isso que está falando. Quando você já vai de pensamento premeditado para levar vantagem numa negociação. Quando o cara é comerciante e vende um produto que ele sabe que não é daquela boa qualidade, ele passa como se fosse qualidade boa. É roubo, querido. Você está furtando a pessoa. O mandamento está ensinando isso. Não é só. Tem muita gente, queridos, pega esses mandamentos, olha para eles, literalmente fala, estou bem. Nunca adulterei, nunca matei, nunca roubei, honro meu pai e minha mãe, tudo que minha mãe pede eu faço, não uso o nome de Deus em vão, mas ali está falando o seguinte, não é literal, é espiritual. É em todos os sentidos, é profundo. Não é só você não fazer o ato, é você não sentir vontade, é você não planejar, você não deixar chegar a vias de falta. Então, queridos, eu não roubo, não importa a culpa de quem. Você sonegou imposto, é roubo. Não dizimou, é roubo. Você sabe, você que é separado tem que pagar pensão. O juiz equivocadamente determinou R$100. Você sabe que R$100 não faz nada. Você está roubando o seu filho. Não furtarás. Não deixe que ninguém seja prejudicado por você. O versículo 16, o nono mandamento diz assim: não tirais falso testemunho contra teu próximo. Não fale contra o seu próximo aquilo que não é verdade. Não calunie o seu próximo. Não tire conclusão daquilo que você viu e imagina que é aquilo. Você imagina que é aquilo. Aí você começa a espalhar. Não faça calúnia, não calunie o seu próximo. Quando fala falso testemunho, não quer dizer só na frente do juiz, no tribunal, não, meu querido. Sempre que você comenta de alguém algo que você não viu, é errado. Mas aqui está falando, querido, mais profundo, não é só literal. Meu querido, qualquer coisa que você faça que prejudique o seu próximo, não faça. Mas aqui também está falando, sabe o quê? Falso testemunho. Exclua, tira completamente dos seus lábios a mentira. Não minta, exclua. Em Efésios capítulo 4, versículo 25 em diante, Paulo fala: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem adulterava, não adultere mais. Então, meu querido, exclua a mentira dos seus lábios. Exclua a fofoca dos seus lábios. Exclua a calúnia. Não fale do seu irmão. Leram e comentaram comigo uma frase no Face que diz assim: fale pouco de você, não fale nada dos outros e fale muito de Jesus. Se fizer isso, meu amigo, você vai ser feliz pro resto da vida. Mas minha mãe me ensinava uma frase que a avó dela ensinou para ela. E ela falava o seguinte: olha, João, quando você for falar uma coisa, tem 3 portas ou 3 peneiros para passar. Primeiro, aquilo que você vai falar, você viu, tem certeza? Segundo, vai fazer bem para a pessoa que está ouvindo? Terceiro, vai agradar a Deus? Não passou uma delas? Não fala.
Não fala. Certa feita, eu já contei isso uma vez. Tinha uma irmã na casa de uma irmã da igreja. Fulana, nem te conto, tem que te contar uma coisa aqui, tem que te contar uma coisa maravilhosa. Você não sabe o que aconteceu com a fulana. Poxa, eu não peraí, irmão, eu quero ouvir. Mas peraí, deixa eu orar aqui, vamos orar antes, vamos orar. Aí começou a orar, Senhor, obrigado pela irmã que está aqui, veio trazer uma notícia para a gente. Mas Senhor, se o que a irmã veio falar, se ela não tem certeza, se ela não viu, se é fofoca, se vai prejudicar outra pessoa, que a língua dela caia agora em nome de Jesus. Amém. Pode falar, irmã? Não, nada não. Não tem mais nada para falar, não. É isso, queridos. Você não pode deixar coisas que prejudiquem o seu próximo sair da sua boca. Não tirarás falso testemunho. Tira a mentira dos seus lábios. Não deixe que a mentira seja algo constante na sua vida. Não caluncie. Não fale do seu próximo. Aí vem agora o versículo 17. O 10º mandamento. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, coisa alguma do seu próximo. Queridos, mais do que natural, a cobiça acha o ninho dela onde? No coração. É ali. Aquela historinha, né, que a grama do vizinho é mais verde, que a galinha do vizinho é mais gorda, que a dona de casa do vizinho se arruma melhor. Para, queridos, a Bíblia fala: não cobice, não deixe esse sentimento ficar no seu coração, não deseje o que é do outro, não deseje o que não é seu. É isso que a Bíblia está ensinando aqui. Começou, tira da cabeça. É sentimento, queridos. Não cobice, não deseje. Não deixe que o incômodo pelo sucesso do outro te atinja. Tem muita gente que fica incomodado porque o outro está crescendo. Já viram isso? O cara fica... Dá uma notícia boa para alguém. Você comprou um carro. Você não tem satisfação que o outro cresça, não. Não deixe que isso esteja na sua vida. Isso é uma manifestação de cobiça. Isso é uma manifestação de inveja. Não deixe que isso entre no seu coração. Não tenha prazer na derrota alheia. É o contrário. Foi comprar um carro, acabou, bateu o carro, acabou tudo. É mesmo? Como que foi? Para com isso. Você não pode se alegrar com a derrota de ninguém. Não pode se entristecer com o sucesso de ninguém. Não cobiçarás. Não deseje as coisas do seu próximo. Não deseje que o seu próximo não se dê bem. Não fique importunado pela alegria do seu próximo. Queridos, cada um, Deus vai dar conforme que você plantou. Ou melhor, Deus dá até além do que você pediu. Além do que você merece, Deus te dá. Seu próximo dele, Deus seja louvado. Não cobice, não deseje. Porque o tempo que você está cobiçando ali era o tempo que você podia estar orando, trabalhando e adquirindo coisas. Aí fala: não cobice. Não deseje. Não tenha o desejo de ter o que o seu próximo tem. Aí, queridos, aí fica fácil. Se você ama o seu pai e sua mãe, você vai fazer questão de honrá-los. É o amor, queridos. Se você ama, é a coisa mais fácil do mundo. Se você ama, você mata? Jamais. Jamais. Pastor, eu crime passionais, aquilo lá é paixão, aquilo lá é coisa de maluco. Não é amor. Se você ama, você não vai adulterar. Aí Jesus fala com clareza: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer o quê? Você não quer para você, você não vai fazer para o outro. Você não gosta, você não vai fazer para o outro. Não te satisfaz, você não vai fazer para o outro. É essa a ideia, queridos. A lei é baseada no amor. Se você ama, você vai preservar a integridade física do seu próximo. Você vai preservar o nome do seu próximo. Você vai preservar o casamento do seu próximo. Você vai preservar a propriedade do seu próximo. Você não vai enganar, não vai mentir, não vai caluniar a vida do seu próximo. Você não vai colocar o nome do seu próximo numa rodinha para ficar falando mal dele. Se você ama, você não vai cobiçar nada do seu próximo. Os 10 mandamentos param aqui. Mas o capítulo 20 continua. Do versículo 18 a 22, a gente viu uma coisa interessante. O povo ficou embaixo, olhando Deus escrever nas tábuas os mandamentos. Trovoada, relâmpago,
Quando Moisés desce, o povo estava apavorado. O povo falando: não, Moisés, não deixe Deus falar com a gente. Fala você mesmo com a gente. Queridos, porque olha, Moisés, eu te aceito como meu mediador, como meu representante. Moisés, a gente não tem condições, nós não queremos falar com Deus. Queridos, isso aqui, Moisés estava sendo exaltado diante daquele povo. Um povo que alguns tempos atrás questionou, reclamou, injuriou, mas quando eles viram a intimidade que Moisés tinha com Deus, eles respeitaram Moisés. Queridos, qual é a lição que a gente tira aqui? Uma pessoa que obedece os mandamentos, uma pessoa que procura a ter intimidade com Deus, ela não tem que falar que vive uma intimidade. Ela é reconhecida por essa intimidade. Ela é reconhecida por essa vida. O próprio Deus testifica, testemunha sobre aquela pessoa. Uma pessoa que anda com Deus, ela é reconhecida pelas pessoas, pela intimidade que ela tem com Deus. Queridos, há coisas que Deus quer fazer que só você suporta. Há revelações, há intimidade que Deus quer dar que só você. Então, querido, não pare, busca Deus em intimidade. Versículo 23, mais uma vez Deus reforça o que Ele quer de exclusividade. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Deus fala: olha, eu não quero que ninguém divida comigo. Deus está reforçando aqui: olha, eu quero exclusividade absoluta, eu quero integridade de coração. Você vai servir somente a mim. Você não vai dividir sua fé, não vai dividir suas orações, não vai dividir suas preces, não vai dividir sua fé com nada, só eu. Precisou de alguma coisa? Fala comigo. Depende de alguma coisa? Fala comigo. Não precisa recorrer a nada e a ninguém. E queridos, o que nós mais vemos é isso. Eu quero me estender um pouco nesse ponto falando. Tem muitos cristãos colocando pastores, profetas e pessoas como se fosse no lugar de Deus. Tem muitas pessoas que não correm para ajoelhar para falar com Deus, correm para procurar o irmão tal, corre para alguma igreja, lá tem fogo puro. Queridos, não. Isso também é uma forma de dividir a glória de Deus. E ele fala que a minha glória eu não divido com ninguém. Versículo 23, Deus reforça a exclusividade que Ele quer. E para terminar, queridos, o versículo 24 a 26, agora Deus começa a ser detalhista, a ser minucioso com a adoração. A partir desses versículos para frente, nós vamos ver várias leis. Eu estou, como eu falei no começo, preocupado como vou fazer isso, e talvez não vai dar para seguir uma sequência de capítulos, porque há leis, eu estava já dando uma lida, que fala sobre cerimônia, fala sobre moral, fala sobre civil. Então a gente vai ter que fazer um apanhado grande para a gente poder explicar minuciosamente. A partir do versículo 24, Deus começa agora a minuciar. Deus passa orientações como apresentar-se a Ele. Deus passa orientação como adorá-lo. Agora, Ele fala, versículo 24: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Primeira coisa que Deus fala: como você vai me adorar? Naquela época, fazia um altar de terra, levantava. Não era em qualquer lugar, não era no chão. Deus falou: eu quero assim. Você vai me sacrificar, vai fazer holocausto, vai ter derramamento de sangue, vai ser oferta pacífica, que nós vamos estudar tudo isso daqui para frente agora, fazer dessa forma. Queridos, o que a gente observa aqui? Não é de qualquer forma, não é em qualquer lugar, é da maneira de Deus. Aí, queridos, aí diz ainda no versículo 25, olha o versículo 25: e se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Quer dizer o quê? Você não vai trabalhar a pedra, fazer aquela pedra bruta, do jeito que for, você vai montar para mim. Qual a ideia de Deus? Eu não quero que a sua adoração seja símbolo do seu esforço ou do seu talento. Eu quero que a sua adoração seja coisa natural e espontânea. É isso que Deus está passando para o povo. Deus não queria que o homem chegasse e falasse assim: olha, Gabriel chegasse e falasse assim: aí, evangelista, olha o meu altar que eu fiz. Aí,
Olha a pedra trabalhar, olha que bonito. A glória já era para quem? Para Deus. Aí chegava o evangelista e falava: ô, tá que eu fiz, não consigo trabalhar com pedra. Eu falava: não quero isso não. Eu quero que você faça o altar e seja coisa natural. A adoração não está no objeto, está no coração. Aí, queridos, Deus continua explicando. Ele fala, versículo 26. Quando eu leio o versículo 26, fala: Jesus, o que é isso? Jesus, misericórdia. Fala: não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Você fez um altar, as bocas fez um altar alto, e tem degraus. Aí fala: você não vai subir. Porque antigamente todo mundo usava aquele vestidão. Você vai subir, sua vergonha, sua nudez vai ficar à vista. Vai tirar a atenção. Ou as pessoas já vão ficar: vai ter que subir. O homem como vai fazer, né? Vai subir. Pastor, o que quer dizer isso? Ele fala: você quer me adorar? Adore com decência. Adore com ordem. Não faça nada. Não use nada que chame a atenção para você. Ah, pastor, está falando de roubo indecente? Também. Como também? Queridos, imagine, vou pregar aqui agora. Domingo, eu venho com uma gravata amarela, uma camisa verde de limão, um blazer vermelho. Vocês vão prestar atenção no quê? Pastor, que roupa ridícula. Nada está combinando nessa roupa. Não estou indecente, mas estou chamando a atenção para mim. Às vezes a pessoa está preocupada com roupa decente ou indecente. Tem que preocupar sim. O homem ou a mulher que vier para cá, eu também não posso vir para cá com calça de cantor sertanejo, aquela calça colada, que todo mundo está olhando. Não, também não pode. Ou com aquela bota até aqui, com estrelinha. Não tem que chamar atenção para mim, não. Eu tenho que chamar atenção da palavra de Deus. Também não vou vir aqui de havaiana, bermuda rasgada, não. Porque a ideia aqui é que a minha adoração seja com decência. Que a minha adoração não chame atenção para o adorador, mas para Deus. Assim tem que ser, queridos. Assim tem que ser. Posso fazer qualquer coisa, mas tenho que fazer de uma forma natural. De uma forma natural. É como eu pegar a guitarra. Se tiver no meio do público, e sempre tem alguém que não adora a Deus, vai começar a falar: caramba, o cara toca pra caramba. Não estou aqui para tocar pra caramba, estou aqui para adorar a Deus. Baterista, ele está adorando a Deus, amém. Mas ele está fazendo para que alguém perceba o que ele está fazendo. Quero sair mais para Deus. Queridos, o capítulo 20 diz: começa a era da lei. A era que Deus hoje está mostrando como somos limitados para servi-lo, como somos limitados para adorar. E aí ele está fazendo isso com que finalidade? Mostrando que nós precisamos dele. A lei sinaliza, aponta para a graça. A graça que é graça, favor não merecido. A lei está falando: olha, você precisa de uma ajuda divina. Você precisa de Jesus. Não adianta. Essa lei só está mostrando o padrão que Deus queria para você. Padrão este que jamais você vai alcançar. Queridos, pelo que nós vimos hoje, existe alguém que nunca cobiçou ou nunca vai cobiçar? Não é só mulher não, queridos. Hoje mesmo, Jesus, me perdoa, até pedir perdão agora. Passou um carro branco, vidro fumê, eu olhei e falei: Jesus, que carro bonito. É pecado? Não, não é pecado não, mas eu olhei umas 2, 3 vezes. Olha o carro abençoado. Chamou minha atenção. Então, queridos, qual pessoa que no pensamento nunca adulterou? Qual pessoa que nunca matou alguém? Filme, como que é o filme? O vilão bateu no mocinho, o mocinho vai lá dar um tiro no cara. Mas só um tiro? Isso, para você cristão, você quer que o cara leve mais de um tiro? É a nossa tendência, queridos. Qual de nós que nunca teve esse sentimento? Qual de nós que talvez nunca atravessou a rua para não falar com uma pessoa? Estava vindo para cá, fiz umas visitas, e uma pessoa me decepcionou. Mais cedo eu vi a pessoa discutindo com a irmã dela, irmã biológica, irmã cristã, que ela é cristã de uma igreja e a irmã é de outra igreja. Discutindo mesmo.
Aí encontrei com ela mais tarde. Eu disse, olha, irmã, está errado. Pedir perdão. Eu disse, não, está errado. Com esse sentimento você vai para o céu? Não. Você tem que pedir perdão. Não vou pedir perdão. Mas você tem que pedir perdão. Não vou pedir perdão. Se depender disso, eu vou para o inferno. É só. O que adianta falar em mistério, sapatear, cantar, está plenamente consciente que vai para o inferno? Queridos, isso é hipocrisia. Agora, qual de nós que nunca teve esse sentimento? Qual de nós que não ficou uma mágoa aqui de alguém? Qual de nós se não fosse o Espírito Santo, aí não tinha tido a unção verde, a unção do Hulk? Qual de nós que um dia pega a pessoa e qual de nós? Lógico. Ali está mostrando que, olha como está o seu coração por causa do pecado. Você precisa de Jesus. Você precisa da graça de Deus. A sua bondade não é suficiente para te levar para o céu. Você precisa de Jesus. A lei, sinalizando a graça de Deus. Amém, queridos? Que Deus esteja nos abençoando. E orem por mim, que semana que vem